Quantos além de mim necessitam de uma palavra nessa noite? Glória a Deus. Êxodo 13, verso 17 e 18 vai dizer: E aconteceu que quando o faraó havia deixado o povo ir, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora esse fosse perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto no Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. Amém? Glória a Deus. Querido, nesta noite eu quero ministrar sobre o confiar em Deus. E isso é muito relevante para os nossos dias de hoje, porque muitas pessoas, por mais que se encontram na igreja, na presença do Senhor, por muitas das vezes nós não confiamos 100% em Deus. Confiar em Deus é você entregar o controle e a direção da tua vida nas mãos de Deus. Eu aprendi aqui certa feita, o pastor André já tinha falado, o pastor João Batista também falou, que o salva-vida só pode resgatar uma pessoa quando está se afogando, depois que ele vê que ela não tem capacidade nenhuma de se salvar, quando ela está quase afogando. Assim temos que ser nós, reconhecer que nós não temos capacidade de nada e colocar a nossa vida na mão de Deus e confiar na providência dele. Amém? Então, antes de eu ministrar, eu quero trazer uma introdução em que foi pregado no domingo de Páscoa pelo pastor, no capítulo 2 de Êxodo, onde nós vamos poder ver a ação de Deus para libertar o povo do Egito. Então todos nós sabemos que Deus agora ele usa de mão forte para libertar o povo do Egito, onde ele vai resgatar o povo do Egito. Então Deus agora ele vai usar de mão forte, vai resgatar o povo, só que Deus deixa uma instrução para aquele povo, dizendo que o povo ele teria que fazer certo sacrifício para que quando o Senhor passasse pela terra, o anjo da morte não entrasse, ou seja, a praga da morte não entrasse na casa do povo. E a instrução de Deus era para que o povo pudesse matar o cordeiro, como todos nós sabemos, pegasse o sangue e passasse no umbral da casa. Para nós, no dia de hoje, sob o marco da casa. E o que vai me chamar a atenção é que toda casa que tivesse o sangue borrifado em sua porta seria liberto e praga nenhuma entraria de aquela casa adentro. Então, se nós pegarmos o modelo da porta e formos analisarmos como ela é, ela representa uma pequena letra que tem no hebraico, que o pastor conhece muito bem, a letra Het. E essa letra Het no hebraico ela significa cerca, significa proteção e também significa vida. O que me chama a atenção é que quando o anjo da morte vai passar agora, o próprio Senhor vai fazer uma varredura, ele olha para aquela porta da casa e detecta que dentro daquela casa tem vida, tem proteção, porque está cercada pelo sangue do Cordeiro. Isso é tão verdade que quando o diabo agora volta de dar uma voltinha pela terra, Deus olha para ele perguntando de onde ele vinha, e ele disse que vinha de rodear a terra, e Deus olha para o diabo e diz: tem observado meu servo Jó? O diabo agora dá uma resposta para Deus dizendo que tem observado, e Deus dá agora 4 características de um servo fiel: que Jó era homem reto, homem temente a Deus, que se desviava do mal e era íntegro. O diabo agora, querendo achar qualquer forma de acusar o servo de Deus, ele disse:
porventura é à toa que Jó te teme? Não tens tu cercado ele e a tua casa? Deus olha para o diabo e diz: vai lá, toque em tudo que já tem, somente não toca na vida dele, porque a vida dele me pertence. O que eu quero dizer para você nesta noite é que o sangue que está sobre a tua vida proíbe o diabo de tocar em você, proíbe o diabo de tocar em tua casa. Ele pode tentar contra a tua vida, ele pode tentar contra a tua família, mas quando ele chegar na porta e der o sangue do cordeiro, ele vai ter que bater em retirada, porque quem tem a presença do Espírito não demonstra fraqueza. O diabo vem, mas ele volta, porque quem é blindado e selado pelo Espírito Santo não pode ser tocado. Entenda uma coisa, querido. Ainda que Deus permite passar o vento em nossa vida, ainda que Deus permite passar uma tempestade em nossa vida, assim como foi na vida de Jó, nós ainda nos dias de hoje podemos falar como Jó falou no capítulo 42, versículo 2: bem sei que tu não podes, e nenhum dos teus planos, dos teus propósitos, dos teus pensamentos podem ser frustrados. Ele está na direção de tudo, ele não perdeu o controle. E se prepare, porque se você crer, vai ter uma grande reviravolta na tua vida, assim como foi na vida de Jó. Só que tem um detalhe: depois de provar a mão poderosa de Deus sobre suas vidas, surge o deserto. Depois que Deus arranca o povo do Egito, Ele permite que o povo passe pelo deserto. Mas posso falar uma coisa? Está tudo sob controle. Deus agora permite o deserto. E sabe por que Ele permite o deserto? E a Bíblia responde para nós: porque se Ele permitisse que o povo que foi liberto passasse pela terra, pelos caminhos filisteus, o povo poderia naquele momento olhar e vendo as guerras que ali acontecia, se arrependesse e falar: vou voltar para o Egito. Por quê? Porque o caminho dos filisteus era uma rota comercial, onde trafegava muitas pessoas que viviam de comércio. Por ela ser uma rota comercial e por ser uma rota estratégica, ela era cercada 24 horas e vigiada 24 horas pelos exércitos egípcios. Então olha a estratégia de Deus: eu permito o deserto para não perder ele novamente para o Egito. É Deus dizendo para mim: esse deserto que tu está passando é eu te livrando de coisas maiores que tu poderia enfrentar. Então presta atenção: o caminho era dos filisteus, só que aqui tinha muita guerra. Era um lugar mais perto, era um lugar mais fácil. Só que Deus fala: vou permitir o deserto, vou fazer rodear pelo deserto. Porventura o povo vendo algumas guerras, eles não se arrependam e queiram voltar para o Egito. Posso falar uma coisa para você? Está no deserto, mas você não tem noção de quantas guerras Deus já te livrou. Está no deserto, mas tu não tem noção do que Deus já fez para te proteger. E posso dizer mais: se não fosse esse deserto, talvez nem aqui você estaria adorando a Deus nesta noite. Se não fosse o deserto, talvez você já teria desviado, porque o deserto não é para matar crente, deserto é para estreitar o nosso relacionamento com Deus. Então segura que lá vai. Tem momentos, tem lugares e ocasiões e situações que Deus permite, não
não para nos matar, mas para nos moldar e nos fazer ser mais íntimo dele. Deus permitiu o deserto na tua vida, talvez porque ele estava sentindo você distante, e ele está falando: eu estou com saudade do tempo que você buscava, eu estou com saudade do tempo que você orava, porque deserto fala de dependência, deserto fala de reconhecer. O povo estava no deserto, mas tinha maná que vinha do céu. O povo estava no deserto, mas tinha água que saía da rocha. O povo estava no deserto, mas tinha nuvem de dia. O povo estava no deserto, mas tinha coluna de fogo. Qual o nosso defeito no deserto? Murmuramos até das providências de Deus. O povo estava no deserto, água da rocha. Paulo vai caguetar dizendo em 1 Coríntios capítulo 10 que aquela rocha era Cristo. Maná que caía do céu, cordonices que vinha do céu, a nuvem cobria de dia, coluna de fogo à noite. E o povo que provou da mão forte de Deus, está vivendo providência da parte de Deus, está desejando comer as cebolas do Egito, os pepinos do Egito. Querido, posso falar uma coisa? Qual é a primeira característica da cebola? Fazer você chorar. Tem pessoas que preferem ficar chorando no Egito do que viver a providência de Deus. Tem pessoas que estão lamentando porque não está sendo mais peteca na mão do diabo. E Deus está dizendo: esse deserto tem propósito. Porque todo deserto sempre resulta em um propósito de Deus. Porque o povo estava no deserto, mas lá na frente tinha a promessa da terra prometida. Então o que vai? Deus não perdeu o controle da situação. Talvez tenha alguém reclamando e dizendo: é porque você não sabe do tamanho do meu deserto, você não sabe da minha situação, você não sabe o que eu estou vivendo. Querido, eu não sei, mas também não quero saber. Mas eu creio em um Deus onipresente, eu creio em um Deus onisciente, e eu também creio em um Deus onipotente, aquele que pode todas as coisas, sabe todas as coisas e vê todas as coisas. E ele já visitou aquele secreto e está dizendo: no momento certo tu vai provar o melhor para a tua vida. Aleluia. Se Deus talvez permite nós irmos por onde é mais fácil, talvez nós não aguentaríamos a pancada da vida. É por isso que a caminhada cristã é um processo. O caminho que leva a passar pela terra dos filisteus, querido, é um caminho de pecado. O caminho que leva a passar pela terra dos filisteus é um caminho de desânimo. É um caminho que nos dá a possibilidade de querer voltar para trás. Todas as pessoas que entram no caminho dos filisteus decidem voltar para o Egito. Só que, entenda uma coisa: por que será que Davi agora vai olhar para o gigante Golias, que era o filisteu, e vai chamar ele de incircunciso? Em 1 Samuel capítulo 17, verso 36. Porque a circuncisão era o símbolo da aliança que Deus tinha com o povo de Israel, com o povo judeu. Uma vez que foi feita com Abraão em Gênesis 17, verso número 11, onde ali representava o relacionamento mais íntimo e profundo com Deus. Só que o povo judeu agora achava que essa obediência tinha que ser exterior e não interior. Ou seja, era um povo que acreditava que sua salvação vinha pelas obras. Então, como que nós cristãos hoje
estamos sendo não circuncidados, nem temos a circuncisão exterior, porque nós não cremos na salvação pela obra, nós cremos na salvação pela graça, mas nós também temos uma marca que demonstra a nossa aliança com Ele. E Paulo vai dizer na maioria das suas cartas, como Efésios, como em Romanos, que nós temos o selo, uma marca, uma garantia, o selo do Espírito Santo, que nos traz identificação com Cristo, a marca interior. Talvez é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 2, verso 29, que a circuncisão ela é do coração, pelo Espírito e não pela letra, cujo louvor não é de homem, mas de Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses para a igreja. O que Paulo está nos ensinando é que a maior marca que alguém pode carregar, que demonstra a sua aliança para com Deus, não vem de fora, vem de dentro. O que Paulo está nos ensinando é que alguém que carrega a marca de uma aliança com Deus é uma pessoa regenerada pela palavra e pelo Espírito. O que Paulo está nos ensinando é que muitas pessoas hoje querem viver demonstrando que tem obras exteriores, mas não quer demonstrar que possui o fruto do Espírito, o fruto de arrependimento, e não tem uma verdadeira aliança para com Deus. Você já percebeu que hoje já virou moda, querido? Pessoas vivem para a igreja o dia que quer, a hora que quer, fazer da igreja o que quer. Detalhe, acham que obras exteriores, relações exteriores, como batismo, ceia e sermão da igreja vai salvar a tua vida. Eu vou falar uma coisa porque eu vivencio isso. Há mais de um ano eu dou discipulado para quem quer se batizar. Pastor testemunha, mas dou discipulado, a pessoa batiza hoje, amanhã está se desviando porque achou que desceu nas águas, já está salvo. Muitas pessoas hoje só vêm para a igreja em culto de Santa Sé e acham que ele é muito lindo, tira foto com o cálice na mão e postar no Facebook, no Instagram, é muito bonito, mas Deus está dizendo, melhor do que você ser batizado é a vida de comunhão que você tem que levar depois do batismo. Melhor do que tomar ceia é você ser constante na presença do Senhor. Melhor do que ser membro da igreja e ter o teu nome no hall de membro é você ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. É pessoas, queridos, que está sendo como o povo judeu da circuncisão, que é salvação exterior. Mas a salvação, a circuncisão de coração, é um coração regenerado para as coisas de Deus. Alguém que foi vivificado, anseia pela obra do Senhor. Talvez é por isso que Davi está dizendo para Golias: Golias, tu podes ser forte e grande o que for, mas tu és circunciso, porque tu não tem aliança com o Deus de Israel. O que Davi estava dizendo é: tu pode temer quem for, mas eu sei quem eu tenho crido. É por isso que tu vem com espada, escudo e com lança, mas eu vou te naquele em quem eu confio, no nome do Senhor dos Exércitos. Só anda pelo caminho dos filisteus quem não tem aliança com Deus e quem não tem compromisso com a palavra. Pessoas que não querem nada com a obra, com o evangelho, com o reino, sempre vivem caindo em pecado, se desviando da igreja. Qualquer carnaval leva para fora, qualquer social leva para fora, porque hoje o mundo só quer o evangelho da facilidade. Aí é onde que entra a teologia do coach, onde tem muitas lágrimas e pouco arrependimento, onde tem muitas palavras e poucas mensagens, onde tem muita dança e pouca mudança. Mas evangelho é mudança de rota,
mudança de conduta, mudança de caráter. Evangelho é você não querer ir pelo caminho dos filisteus, vai querer passar pelo deserto. Evangelho é você confiar em Deus, entregar a sua vida a Deus e crer que o mais Ele fará. Talvez alguém que estava no meio daquele povo, se estivesse olhando aquela situação pelo caminho dos filisteus, ser bem mais perto, bem mais perto, eles talvez iriam querer olhar e dizer que Deus estava ficando doido, queriam chamar Deus talvez de doido, porque está tirando de uma rota perto e colocando por uma rota que iria durar bem mais tempo para se fazer. E isso é a atitude de pessoas que acham que o seu pensar e o seu modo de agir são maiores do que os de Deus. Já viu aquela expressão que o mundo fala? Para tudo nós temos o jeitinho brasileiro. É o que muitos evangélicos estão vivendo hoje, dando o seu jeitinho brasileiro de tocar a vida. Então talvez se muitas pessoas estivessem lá, ia dizer isso, porque achavam que o teu modo de planejar, o teu modo de pensar, o teu modo de agir era melhor do que os modos de Deus, os pensamentos de Deus. Só que o profeta Isaías vai dizer no capítulo 55, verso 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus é mais alto do que a terra, assim são meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então entenda uma coisa, que nem sempre o caminho mais fácil vai ser o mais correto aos olhos de Deus, porque a experiência dos êxodos nunca vai ser o fim de sua experiência com Deus, mas na verdade é o recomeço da tua história. Será que a Bíblia está errada quando o evangelista Mateus vai dizer que só há dois caminhos, que só há duas portas? E cá para nós, a porta mais larga é melhor, porque a porta estreita, para passar por ela, requer renúncia. A porta estreita, para passar por ela, requer eu confiar em Deus. A porta larga é eu querer fazer o evangelho que eu quiser. A porta larga é eu não querer ser submisso às autoridades eclesiásticas que Deus tem levantado. As portas largas é eu querer ter uma vida de liderança dentro da igreja, mas não aceitar ser liderado. A porta larga é alguém que quer almejar muito grande no evangelho, mas não consegue ser fiel nas poucas coisas. As portas largas é a porta da facilidade. Agora a porta estreita só é para quem está disposto a renunciar a todos os dias. É por isso que a Bíblia vai dizer: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e segue. Então entenda uma coisa, querido, que para Deus tirar o povo do Egito foi muito fácil. O difícil foi Deus tirar o Egito de dentro do povo. Para Deus tirar o povo do Egito, Ele precisou apenas de uma noite. Mas para tirar o Egito de dentro do povo, 40 anos. Então entenda uma coisa, querido.
que toda vez que Deus permitiu o deserto na tua vida, é porque Ele quer te trazer uma experiência a mais. Ele quer te levar a um nível a mais. Eu nunca vi grandes vitórias sem grandes lutas. Eu vou falar que quando eu me recuperar dessa situação, a bênção tem que ser muito grande. Tem que vir arrebentando tudo. 5 meses sem trabalhar, sem receber salário, quase 2 meses com a perícia agendada. Quando eu chego no INSS, está cancelado. Abençoado. Próxima perícia, daqui 2 meses. 1 semana antes da cirurgia. Mas eu tenho certeza que esse deserto que eu estou vivendo está me trazendo experiências que eu nunca iria ter se não fosse esse momento. É Deus dizendo para alguém que nesta noite está no deserto, mas eu estou cuidando. Glória a Deus. Eu estou zelando, estou segurando, também estou acalmando, estou te mostrando. Deserto prepara crente. Você já percebeu que deserto não é lugar de morada? É lugar de passagem. Ninguém constrói uma casa no deserto. Então a notícia que eu tenho para a tua vida é que esse deserto vai findar, essa luta vai passar, essa situação vai acabar, e na tua boca vai sair um novo cântico de alegria. Eu quero crer que eu estou pregando para alguém que nesta noite que não está se importando com a situação que está vivendo, mas está entendendo o propósito de Deus em tua vida. E ainda que nós tivermos que passar pelo deserto, eu vou preferir o deserto do que o caminho dos filisteus. É por isso que Davi vai dizer no Salmo 25, verso 4 e 5: faz-me conhecer os teus caminhos, Senhor, e ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, por ti estou esperando todos os dias. E o mesmo Davi vai dizer no Salmo 23, verso 3: refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Se Deus permitir o deserto, se prepare, porque tem algo novo chegando na tua história, na tua vida, na tua casa, na tua família. E eu quero crer que pessoas vão testemunhar o agir de Deus, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. O detalhe não é nós provarmos a providência de Deus. O detalhe é nós saber em quem nós estamos colocando a nossa confiança. Então o que acontece? Hoje, Deus também dá as armas necessárias para nós vencermos dias após dia. E Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, verso 14 e 18, nos trazendo as armas que nós precisamos para vencer todos os dias. Primeiro, estar firme, tendo cingido os nossos lombos com a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçar os pés da preparação do evangelho da paz, tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Depois disso que ele parou, não, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica do Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança por todos os santos. Hoje a igreja não tem a nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite, que deveriam ser seguidos, mas tem a cruz de Cristo, que é para ser seguida.
vida, tem a renúncia na cruz. Não temos mais a coluna de fogo, mas temos o Espírito Santo habitando na igreja. Não temos mais a nuvem, mas temos a palavra como arma para vencer os ataques dos inimigos. Aleluia.